graça e paz, queridos irmãos, amigos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia. E como a gente faz uma vez por mês, nos encontramos aqui para estudar a palavra de Deus, né? Eu agradeço sempre o convite da IAP de Santo Amaro, ao Ministério do Ensino, ao pastor Fabiano, pela confiança em mim depositada, né? E para mim é um prazer. Uma das coisas que eu amo fazer é ensinar. E juntos a gente pode crescer mais e mais, né? No conhecimento, no aprendizado. Eu me esforço em buscar o conhecimento e para dividir com vocês. Então é um prazer estarmos juntos nesse tempo que Deus nos proporciona. Vamos orar então para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, nós te adoramos neste dia, Pai. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas e nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por tudo, Pai, que fazes em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela revelação da tua palavra, para que através dela nós possamos aprender a viver aqui neste mundo, debaixo do sol, como nos ensina o sábio Salomão, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede e pedimos o direcionamento desse estudo de hoje, Pai, que tudo que for falado aqui possa ser aplicado na nossa vida, que possa entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, através do agir do Teu Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos por tudo e oramos a Ti em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final do livro de Eclesiastes. Hoje a gente vai estudar o 12º capítulo, que é o último capítulo e a conclusão de tudo que ele argumentou, que ele falou durante os 11 capítulos escritos, né? Então, estamos numa série de lições baseada no livro de Eclesiastes, né? Que tem o tema O Sentido da Vida. E hoje nós estamos na 12ª lição, e estudando o último capítulo, né? No próximo sábado, essa série de lições, ela será encerrada. E a lição de hoje, ela tem como tema o segredo da vida. Então, ele vai trabalhar do capítulo 1 ao 11, nos questionando, nos fazendo refletir, nos colocando frente a frente, né, diante das situações, nos fazendo tomar decisões, né? E aí, no último capítulo, ele vai fazer a conclusão nos dizendo qual é o segredo da vida. Então, ao final, a gente vai entender isso. E o versículo do texto base é o versículo 13, né, deste capítulo 12, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Mais adiante a gente vai esmiuçar esse versículo. E qual o objetivo então dessa lição? Compreender que a vida debaixo do sol, ou seja, a vida aqui neste planeta, só tem sentido quando é vivida consciente de que há um Deus nos céus que deve ser temido e obedecido por nós aqui nessa terra. E aí na introdução o autor diz que Salomão ele conclui os argumentos que desenvolveu no decorrer do escrito e expõe claramente o segredo da vida, que descobriu ao fim da sua jornada investigativa. Olha, Salomão o tempo todo ele diz que a vida aqui neste planeta sem Deus é vaidade.
que o homem correr atrás de bens materiais, atrás de posição, de fama, de coisas relativas a esta terra, né, a esta vida, sem olhar a Deus, sem ouvir o direcionamento de Deus, né, sobre as nossas vidas, ele diz que é como a gente correr atrás do vento. Ou seja, quem consegue correr atrás do vento? E aí ele diz diversas vezes que isso é vaidade de vaidade. Vaidade no sentido de futilidade. Ou seja, que você adquirir, trabalhar para adquirir um monte de bens materiais e muitas vezes você acaba nem desfrutando, porque você compra hoje e aí já começa a pensar, não, mas agora eu preciso comprar aquilo. E aí eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e nem desfruto daquilo que eu acabei de adquirir. Então o Salomão está dizendo, isso é vaidade, isso é futilidade, isso vai passar. E se a tua vida terminar, você vai deixar tudo isso aqui nessa terra. E outras pessoas é que vão usufruir disso que você conquistou. E de repente colocar tudo fora, porque aquele que não batalha, né, para conquistar as suas propriedades, os seus bens, ele joga fora com a maior facilidade, porque ele não se empenhou nisso, né? Então, ele chega no final desse livro dizendo que a vida aqui nesta terra, sem Deus, é inútil. É uma vida passageira, você não vai deixar nenhuma marca na vida de ninguém se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas vamos seguir. Com os olhos no texto. Eu escolhi pegar a tradução, a versão da Bíblia A Mensagem, porque é uma tradução que faz uma parafrase, né, do texto bíblico e de uma forma que a compreensão da gente é mais clara, né? Então, eu utilizei essa versão. Vamos ver o que diz, então, este capítulo, e aí a gente vai conversar sobre ele. Então, começa lá, os versículos 1 e 2. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o vigor se vá. Antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem. As sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão impossíveis. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil, como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então, o corpo voltará ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Nada faz sentido. Sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. Ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde
para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros, e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema Deus e faça tudo o que Ele mandar. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções, mas secretas, sejam elas boas ou más. Esse é o texto que a gente vai estudar no dia de hoje. Então, através das perguntas, a gente vai esmiuçar este capítulo. Então, com os olhos nas perguntas, vamos lá, a primeira questão que o autor nos apresenta. Como o sábio conduz os leitores a partir de uma visão de mundo secularizada, restrita às coisas debaixo do sol, ou seja, vivida aqui neste planeta, a uma perspectiva que tem Deus como centro de tudo? Então, como o sábio conduziu seus leitores a partir de uma visão de mundo secular? Olha só, o autor de Eclesiastes é Salomão, que foi rei em Israel, governou Israel durante 40 anos, com muita inteligência, com muita sabedoria. Ele ganhou de Deus, né? Ele recebeu como prêmio quando ele foi ungido rei sobre Israel. Deus perguntou a ele o que ele gostaria de ganhar e ele disse a Deus que ele gostaria de ter sabedoria para saber como dirigir o seu povo, como governar a nação de Israel. E então Salomão, além de ser o líder principal, ele era um líder admirado por todas as nações, que decorria dessa sabedoria que ele recebeu do alto. Era extremamente rico, foi o período que Israel mais prosperou, né? Foi o período mais próspero de Israel, foi esse período do governo de Salomão. Então Salomão, ele tinha tudo que ele quisesse aos seus pés. E aí, quando ele chega no final da sua vida, ele escreve este livro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para nos mostrar que esta vida, se ela for vivida sem Deus, ela não tem sentido. Não há razão da nossa existência. Então, as coisas que o mundo pode nos oferecer, que a sociedade secular pode nos oferecer, como fama, posição, dinheiro, propriedades, bens, nada disso tem valor se não for feito, dirigido, direcionado pelo nosso Deus. Ele diz que é como correr atrás do vento, ou seja, ninguém consegue, né, alcançar o vento. Então, é você perder o seu tempo, é você jogar fora a sua vida se você viver esta vida longe de Deus. Então, nos 11 capítulos, né, que antecede a essa conclusão do livro, ele nos deixa isto claro. Aí, na segunda questão, qual o primeiro dos dois conselhos finais oferecidos por Salomão no capítulo 12 de Eclesiastes? Ele oferece dois conselhos para a gente. O primeiro é sobre a juventude, né? E as razões por que a gente deve seguir esse conselho. Então, ele diz o seguinte, ele começa o capítulo 12 dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então,
ele nos dá um conselho que a gente deve prestar atenção. O lembra-te no sentido da gente considerar Deus na nossa vida, nos dias da nossa juventude. Por quê? Tem duas razões por quê. Primeiro, porque Deus é o Criador. Ele diz, lembra-te do teu Criador. Então, olha só, o autor da lição, ele usa uma figura de linguagem que eu achei extremamente interessante. Quando eu compro um equipamento e eu não sei manusear esse equipamento, eu pego o manual de instrução e vou seguir toda a orientação do fabricante para que eu consiga utilizar aquele equipamento dentro de tudo que ele tem para me oferecer. Se eu não ler e acompanhar aquele manual de instrução, com certeza eu não saberei utilizar corretamente ou desfrutar de tudo que aquele manual, que aquele equipamento pode me oferecer. Então, o manual, ele me instrui. Então, o autor da lição, ele usa essa figura de linguagem para nos dizer que, olha, o manual está aqui, ó. O Criador é Deus, o manual é a palavra de Deus. Então, todas as instruções, elas estão neste manual. E a segunda razão é porque não temos todo o tempo do mundo para fazer. A vida é passageira, ela passa muito rápido. Os dias passam muito depressa. E se a gente bobear, passou-se o tempo e a gente não consegue voltar atrás, não dá para refazer, né, o caminho, porque os anos passaram, já se foram e as coisas vão ficando para trás e a gente vai perdendo tempo. Ele até nos próximos versículos, ele vai usar a figura da velhice, né? Ele vai falar sobre o caminhar lento, a gente não ouve mais o barulho na casa porque a gente começa a diminuir, né, o nosso ouvir, né? Os ruídos começam a ficar mais longe, as juntas nos dói, a gente não consegue quase que se dobrar, enfim, a velhice chega, né? Ele usa essa metáfora, né? Essa alegoria da terceira idade para dizer que mesmo que eu tenha intenção, vontade, desejo de fazer muitas coisas, na terceira idade a gente já não consegue mais, né? Então fica só na vontade. Então a orientação é que a gente aproveite a juventude para seguir as instruções deste manual, né? E o segundo conselho, vamos lá. O primeiro é a juventude. E o segundo está aqui na segunda questão. O que significa dedicar-se à sabedoria? Ele diz, né, que a gente deve buscar a sabedoria, não somente nos livros, não somente nos conselhos dos mais velhos, daqueles que têm, né, palavras para nos orientar, para nos ensinar, que a gente deve observar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, para que a gente possa aprender. Mas, acima de tudo, segundo Salomão, a gente deve aplicar a sabedoria contida nas Escrituras. Por quê? Porque elas foram dadas pelo único pastor de todos nós. E ele diz que é como pregos muito bem pregados, né? Ele usa essa figura de linguagem, ou como varas dos pastores para guiar o seu rebanho, né? Através da vara ele vai orientando, mostrando o caminho. Então, a gente deve buscar a sabedoria vinda dos céus, vinda do alto, na nossa vida, no nosso dia a dia, refletir sobre nossas ações,
sobre nossas atitudes, prestar atenção quando alguém nos faz uma crítica ou nos fala algo que nos leva a refletir, quando nós somos, né, confrontados com algo que, né, que mexeu com a gente. Então nós devemos refletir. Será que eu estou agindo corretamente? Como que eu estou agindo, né? Isso é crescimento. Então, nós devemos buscar, então, a sabedoria contida neste manual de instruções que é a palavra de Deus. Aí vamos para a quarta questão. Qual o grande segredo da vida? Apresentado pelo sábio em Eclesiastes 12, e por que devemos levar a sério? Olha só, ele nos dá 2 conselhos, né? Que a gente deve aproveitar a nossa juventude, né? Porque Deus nos criou, então ele sabe o que é melhor para a gente, então a gente tem que seguir o manual de instrução, e a gente deve buscar a sabedoria, e essa sabedoria a gente busca de Deus, busca do alto, busca através da palavra dele e aplica no nosso dia a dia. E aí ele nos revela um conselho. Por quê? Né? Qual é esse grande conselho? A partir da gente lembrar do nosso Criador, seguir, né, os conselhos, o manual, né? Aí ele diz o seguinte, lá no versículo 12, no versículo 13, ele diz o seguinte: de tudo que já foi dito, a conclusão é esta. Aí vem o grande segredo: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Por quê? Porque foi para isso que fomos criados. Ele diz que a vida debaixo do sol somente encontra sentido quando ela é vivida na crença de que há um Deus nos céus, nosso Criador e Pastor, que deve ser temido e obedecido na terra. Quando a gente fala de temor, essa palavra no nosso idioma, ela tem a conotação de medo, né? De receio. Mas não é nesse sentido que o sábio está utilizando. Quando fala temor, está dizendo que a gente deve obedecer a Deus com respeito, com reverência e admiração. Então é respeito, é reverência, é admiração, porque Ele é o Criador, nós somos as suas criaturas. Ele sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Nós devemos buscar dele o direcionamento para a nossa vida aqui nessa terra. Servir-lhe com atitudes puras e afastar-se do mal. Este é o grande segredo da vida. A vida, ela passa a ser, então, marcada por 2 atitudes. Temer a Deus, ou seja, reverenciá-lo, admirá-lo, respeitá-lo e guardar os seus mandamentos. Que significa guardar os seus mandamentos? Que mandamentos são esses? O autor da lição usou a figura do Criador como aquele que constrói um equipamento, né? E nós, como eu não sei utilizar esse equipamento, eu preciso do manual de instruções para poder utilizar esse equipamento em tudo aquilo que ele pode me oferecer. E esse manual, como a gente já falou, está aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, os princípios estão contidos na palavra de Deus. Como eu devo viver a minha vida aqui? Quando a gente fala de mandamento, não estamos restritos apenas aos 10 mandamentos. A palavra de Deus nos dá todo o direcionamento, a instrução para a gente viver uma vida plena aqui nesta terra. Esse tempo que ele nos dá de vida, que a gente deve aproveitá-lo e viver intensamente,
Então a Bíblia nos ensina como a gente deve se relacionar em família, né? O respeito entre marido e mulher, o respeito com os filhos, como orientar os nossos filhos, como ensiná-los, né, a viver aqui uma vida digna, honrada, como nos relacionamos com os colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que encontramos no nosso dia a dia, como a gente convive lá na igreja, enfim, como a gente deve viver aqui neste planeta. Todas as instruções estão aqui neste manual de instrução e a gente deve seguir. E por que a gente deve seguir essas instruções? Porque temer a Deus e obedecê-lo. A razão, aí está no último versículo, e ele encerra o seu livro com esse versículo. A razão é que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Salomão nos diz que um dia nós prestaremos conta ao Supremo Juiz. Então, tudo que a gente faz aqui nessa terra, mesmo que você ache que está escondido, que não virá à tona, um dia virá. Então, nós prestaremos conta. Então, a gente deve honrar ao nosso Criador, vivendo esta vida na plenitude, né, de tudo aquilo que Deus nos oferece, né, que podemos utilizá-la, né? E aí, então, nós vamos para a última parte da lição, que é a aplicação agora de tudo isso que a gente aprendeu e dos 12 capítulos do livro todo de Eclesiastes, né? Com os olhos na vida. Como que eu aplico todo o conhecimento que foi adquirido durante esse tempo que a gente estudou o livro de Eclesiastes? Então, olha, a primeira coisa, o segredo da vida envolve considerar Deus como o tempo que temos. A gente não sabe quanto tempo teremos de vida. Ninguém sabe. Só Deus sabe quanto tempo nós viveremos. Então vamos aproveitar bem esse tempo que Deus nos dá. Então, olha, devemos levar Deus em consideração enquanto ainda temos tempo, enquanto temos força, enquanto temos energia. Por isso, Salomão fala da juventude, de aproveitar, ouvir Deus, seguir as instruções dele desde a nossa juventude, né? Antes que venha o fim e a morte interrompa os planos e sonhos. Então vamos aproveitar no nosso dia a dia, desfrutar da nossa família, desfrutar daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos concede, né? Vamos usufruir, desfrutar de todas as bênçãos que Ele concede em nossa vida. E a segunda parte, o segredo da vida envolve considerar Deus em tudo o que fazemos. Então, olha, aproveitar o tempo e não seguir as instruções só quando eu for fazer um negócio, quando eu tiver que tomar uma decisão. Não, no nosso dia a dia, em todo o tempo. Então, olha, somente a crença na existência de Deus pode dar à vida humana sentido e propósito para o dia a dia debaixo do sol. Então, assim, Deus deve ser o centro da nossa existência. Deus deve ser tudo em nossas vidas. O primeiro, né? É o primeiro mandamento. Ele deve ser o único e primeiro em nossas vidas. E então vamos para o nosso compromisso. Se a palavra falou com você, se você foi confrontado com a palavra, assuma agora este compromisso diante de Deus. Olha só. Primeiro compromisso. Ore por pessoas que se acham sem sentido. Nunca nós ouvimos tanto falar em suicídio, em depressão, em
em situações ruins, né? Vivemos um período de muitas perdas, de muito luto, diante desta pandemia que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que faleceram, né? De um ano para cá, nós já estamos chegando aí a 500 mil pessoas que morreram, vítimas, né, da Covid. E em quantas famílias, então, estão chorando as perdas que sofreram, né? Quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas próximas da gente nós perdemos neste último ano. E existe muita gente sofrendo. E gente que não conhece Deus e que estão perdidas neste mundo diante de todas essas tribulações que temos enfrentado. E a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas, né? Como que eu posso fazer? Primeiro, orando por elas. E segundo, leve a mensagem de Eclesiastes a elas. Mostre a elas que existe sentido, sim, nesta vida, quando a gente busca o direcionamento de Deus, né? Que a gente viver essa vida aqui, esse tempo que Deus nos concede, dirigidos, orientados por Deus, aí tem sentido, aí a razão da gente viver. Senão, tudo se torna fútil, como o sábio falou. Então, vamos seguir as instruções da palavra de Deus para que a gente tenha uma vida abençoada. E dessa forma, então, a gente encerra o nosso estudo de hoje. E eu gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede, pelo ensino deste livro. Quantas lições aprendemos, meu Deus. Senhor, nos ajude que a gente possa colocar em prática, Pai, todos os princípios que estão contidos na Tua palavra. Que a gente possa seguir este manual, Senhor, para que possamos honrar ao Criador vivendo aqui neste mundo, que possamos viver como Teu Filho viveu aqui neste mundo, que possamos caminhar nos passos de Jesus aqui nesta terra. Nós te pedimos, Senhor, que aqueles que estão nos vendo e ouvindo neste momento, que sejam alcançados pela Tua graça. Meu Pai, há tanta dor. Vivemos um período difícil aqui no planeta Terra, Pai, e precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, Pai. Pai, alcance a vida daqueles que estão enlutados, daqueles que estão enfermos, ó Pai. Protege-nos, Senhor, de todo mal. Dirige, Senhor, as nossas vidas. É o que nós te pedimos, que a gente não perca de vista a Ti, Pai, para que a nossa vida tenha sentido, como o sábio Salomão nos ensinou. Por isso te agradecemos por este tempo e oramos a Ti em nome de Jesus. E na próxima semana nós encerraremos essa série de lições com o título, né, da lição, Feito para Durar. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um final de semana abençoado na presença de Deus.